Mateus, capítulo 16. Enquanto você abre, é importante que os que estão acompanhando de casa acompanhem como se estivessem aqui presencialmente, de modo que a sua atenção esteja toda a este culto, esteja toda aqui no culto e a mensagem que nós vamos pregar. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler, depois nós vamos orar e vamos entender esse texto. A partir do verso 13, vamos ler. Mateus 16, a partir do verso 13. O texto sagrado diz: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos, ou perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Deixa a sua Bíblia aberta, fecha os olhos, vamos orar. Pai, ajuda-nos a entender a profundidade desse diálogo entre o Senhor e os discípulos. Pai, acredito eu que de todas as mensagens que eu já preguei, essa é uma das mais importantes. Eu peço, Pai, que o Senhor me ajude a transmiti-la ao teu povo. Tenha misericórdia de mim e não deixe eu colocar a minha opinião como verdade. Não me deixe, Pai, cair no erro de falar coisas da minha própria cabeça. Me ajude a ser fiel ao texto. Me ajude, Pai, a ser fiel à mensagem que o Senhor nos entregou nessa noite. Que nada tire a nossa atenção e a nossa concentração. Os que acompanham aqui, nós temos a dificuldade, Pai, do barulho. E os que acompanham em casa também têm as suas dificuldades, as suas distrações, mas que todos nós tenhamos a nossa mente levada cativa pelo Senhor neste momento. Amém. E graças a Deus. Muito bem, olhe para cá, nós vamos voltar ao texto e vamos entendê-lo. Hoje eu fiz as minhas anotações de uma forma mais tradicional, no papel. Vou ver se eu mesmo entendo a minha letra, porque pensa numa letra feia a minha. Geralmente eu anoto no tablet, mas foi mais... Não sei porquê, mas eu achei melhor fazer assim hoje. E eu separei esse texto que lemos em muitas partes, para que a compreensão fique completa e correta. Então, primeiro, olhe para cá, nós vamos entender do que se trata o texto, o que Jesus está falando no texto, e depois nós vamos trazer para a nossa realidade. Então, a nossa realidade vai ficar para o final. Primeiro a gente vai entender o texto em si. A primeira parte do texto é a pergunta. Repita. A pergunta. Vamos ver. Mateus 16, 13. Voltemos ao texto. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe,
perguntou ou consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Olhe para cá. A pergunta de Jesus foi simples: quem as pessoas dizem que eu sou? Ele queria saber se as pessoas tinham entendido quem ele era. E depois ele vai perguntar: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então a pergunta aqui é: quem é Jesus? Jesus queria saber se as pessoas tinham entendido quem ele era. E agora a gente vai ver a resposta errada. Diga: resposta errada. Veja o verso 14. E eles responderam: alguns dizem que é, primeiro, João Batista. Olhe para cá. Eles acreditavam, esses que diziam que era João Batista, eles acreditavam na reencarnação. Talvez você já ouviu sobre reencarnação. Não é uma crença moderna, é uma crença muito antiga. Sabe por que eles acreditavam? Não os discípulos, mas quem falava que Jesus era João Batista acreditava em reencarnação? Porque João Batista já estava morto. Neste momento que Jesus está conversando com os discípulos, João Batista já tinha morrido faz tempo. Então a primeira resposta: alguns dizem que tu és a reencarnação de João Batista. Resposta errada. Qual foi a outra resposta? Outros, Elias. Olhe para cá, há uma profecia lá em Malaquias dizendo que viria Elias. Então eles pensavam: não, esse aí deve ser Elias. Resposta errada. Outros diziam o quê? E ainda há quem diga Jeremias. Olhe para mim. Jeremias é conhecido como o profeta sofredor. Então eles viam a figura de Jesus e o que Jesus vinha falando e a perseguição que Jesus vinha passando. Ah, não, esse aí deve ser Jeremias. Reencarnação também, porque Jeremias já tinha morrido faz tempo. E a resposta final é: ou um dos profetas. Então olhe para cá. As pessoas, na sua grande maioria, não sabiam quem era Jesus. Tinham até bons palpites. Associavam Jesus a figuras importantes, mas não sabiam de fato quem ele era. Aí Jesus repete a pergunta e agora a gente vai ver a resposta certa. Diga comigo: resposta certa. Que está no verso 16. Vamos ao verso 16. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olhe para cá. Resposta certa. Não é João Batista. Tu não és Jeremias, não é Elias. O Senhor não é um profeta. Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Havia uma promessa feita por Deus pela boca dos seus profetas de que enviaria um Messias, um ungido, um Cristo, para libertar o seu povo da opressão. Então Pedro, ele entendeu, e a gente já vai ver por que ele entendeu, que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o ungido prometido, que Jesus era o Cristo, e não apenas o Cristo, que Jesus era o Filho do Deus vivo. Resposta certa. Agora, nós vamos ver que isso foi uma revelação. Veja comigo o verso 17. Nós vamos dividir esse verso em duas partes. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, que é filho de Jonas. Pois isto não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está... Olhe para cá. Por que Pedro sabia, ou entendia, ou descobriu quem era Jesus? Por quê? Pedro sabia e os outros não sabiam. Porque houve uma revelação da parte de Deus a Pedro. Os outros ainda não tinham recebido a revelação. Pedro havia recebido. Então aqui a gente vê que conhecer a Jesus é uma revelação. Tanto é, abrindo aqui um parêntese, não precisa abrir, a gente vai continuar no texto até o final, mas em Isaías 53:1,
o profeta faz uma pergunta: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, saber quem é Jesus, de fato, só é possível quando há uma revelação. Só que não apenas uma revelação. A gente vê também que Jesus falou que Pedro era abençoado. Vamos ler de novo o verso 17. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Olhe para cá. Aqueles que recebem a revelação de quem é Jesus, Jesus chama estes de abençoado, ou dependendo da versão que você acompanha, de bem-aventurado. Vamos avançar. Agora a gente vai ver o fundamento da igreja. Veja o verso 18. O fundamento da igreja. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mais uma vez, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olhe para cá. Esse verso 18 a gente vai demorar um pouquinho nele, porque aqui tem 3 coisas importantes. A primeira delas é o fundamento da igreja. O que é um fundamento? É uma base. Então, qual é o fundamento da igreja? Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica, por exemplo, interpreta esse versículo da seguinte forma: que o fundamento da igreja era Pedro, que Jesus estava edificando a igreja sobre Pedro e os seus sucessores. Na Igreja Católica não tem o papado? Não tem o Papa? Da onde veio essa ideia de que Jesus edificou a igreja sobre Pedro e os seus sucessores? Então, os sucessores de Pedro são os papas que vão vindo de geração em geração. Olha o que é uma interpretação errada da palavra de Deus. Jesus não disse: Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja. Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra. Que pedra é essa, pastor? A pedra, gente, presta atenção nisso. A pedra é a revelação que Pedro havia recebido de que Jesus Cristo é o Messias, de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, de que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Ou seja, o fundamento da igreja não é Pedro. Eu quero que vocês repitam comigo assim: o fundamento da igreja é Jesus. Espera aí que quem está em casa não repetiu. Todos, diga: o fundamento da igreja é Jesus. Pessoal, você sabe o que Pedro, anos depois, escreveu? Vou citar, não precisa abrir, se quiser anotar, anote. Lá em 1 Pedro 2,4, Pedro vai chamar Jesus de pedra viva, de pedra angular, da pedra que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Ou seja, quando Jesus falou: sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja, Jesus está falando: a base da igreja, o fundamento da igreja sou eu. Eu sou a pedra fundamental, eu sou o alicerce da igreja, eu sou a base da igreja. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele vai dizer também, lá em 1 Coríntios 3:11, que o fundamento da igreja é Jesus. Não existe outro. Depois você leia, eu vou citar de novo aqui, 1 Coríntios 3:11, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E aqui, quando eu falo igreja, só um parêntese, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Mas quando eu falo igreja, eu falo de igreja como cada cristão, porque a igreja é a união dos cristãos. Então, igreja como de forma individual, como cristão, e igreja como instituição. Para uma igreja ser considerada igreja cristã, a base dela, o fundamento dela tem que ser Jesus Cristo. Ponto final. Posso continuar? Ainda nesse versículo a gente descobre de quem é a igreja. Porque você já entendeu que a base da igreja é Jesus.
Vamos ver de quem é a igreja? Leia de novo o verso 18. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você reparou? Edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo, a igreja é minha. Eu sou a base da igreja e eu sou o dono da igreja. Jesus é o fundamento da igreja e é o proprietário da igreja. E ainda há uma promessa para essa igreja no verso 18. Veja comigo, verso 18. Vamos ler de novo, gente. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você lê isso aqui sem entender direito, você pensa que é tipo assim, Satanás está atacando a igreja, mas Satanás nunca vai prevalecer contra a igreja. Não, Jesus está falando, as portas do inferno não prevalecerão. Sabe qual que é a promessa aqui? Que a igreja nunca vai passar pelas portas do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo nunca vai entrar pela porta do inferno. Não há inferno para a igreja. A igreja foi salva do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E agora tem para mim, a mais curiosa das informações que eu trago nessa noite é o verso 19, que vai falar das chaves. Olha aí, ó. Verso 19. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado no céu, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Olhe para cá. Então Jesus fez uma promessa para a igreja. Vocês não se preocupem com as portas do inferno. Vocês não vão para lá. Mas Jesus disse que ia entregar a Pedro e consequentemente a sua igreja as chaves do reino dos céus. Para que serve uma chave? Para abrir ou para fechar. Qual que é a chave que abre o céu para as outras pessoas? Você sabe? Vai saber agora. A chave que abre o céu para as outras pessoas é a pregação do Evangelho. E Pedro usou essa chave pela primeira vez lá em Atos 2. Atos 2 ou Atos 1, Monique? Você que tem no Pentecostes? Atos 2, né? No comecinho de Atos 2. Pedro usou essa chave pela primeira vez. Sabe por quê? Deixa eu refrescar a sua memória. O Espírito Santo desceu, o povo começou a falar em línguas idiomáticas, houve ali a manifestação do poder de Deus, e o povo ficou sem entender nada. E teve gente que falou assim, esse povo aí deve estar bêbado. Aí Pedro se levantou, pegou as chaves do reino dos céus e começou a pregar. Não, a gente não está bêbado não, isso aqui que vocês viram é o cumprimento da profecia de Joel. E aí Pedro começou a falar de Jesus, falou da vida de Jesus, falou da morte de Jesus, falou da obra, falou da ressurreição. E no final, 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se arrependeram. 3.000 pessoas foram salvas. Porque quando nós pregamos o Evangelho, é como se estivéssemos abrindo as portas do céu para que as pessoas sejam salvas. Quem está compreendendo, gente? Isso é maravilhoso. Não é à toa que Jesus vai dizer lá no final de Marcos o seguinte, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, a pregação do Evangelho é uma chave que abre a porta do céu para quem crê, se arrepende, se batiza. Quem crê em Jesus vê a porta do céu se abrindo para ele, mas quem não crê é como se a chave fechasse a porta. Já que você não crê, já que você rejeita, então você vai ficar do lado de fora. Enfim,
eu quero dar eu quero resumir isso aqui para a gente trazer para a nossa vida, porque até aqui a gente viu mais a questão do texto em si. Então a pergunta é, quem é Jesus? A resposta errada foi João Batista, Elias, Jeremias, outro profeta. A resposta certa veio da boca de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta certa é porque Deus havia dado a revelação. E porque Pedro recebeu essa revelação de conhecer Jesus, ele foi chamado por Jesus de abençoado. O que mais que a gente falou? Que o fundamento da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus. A igreja não vai passar pelas portas do inferno e a igreja tem as chaves do reino dos céus, que é a pregação do evangelho. Agora eu vou ver questão por questão, trazendo para a nossa vida. Tá bom? Agora a gente vai falar da nossa realidade. Cada tópico que eu abordei aqui, que a gente encontrou no texto, eu vou trazer para a nossa realidade. A pergunta que a gente encontrou no texto é a mesma pergunta para a nossa realidade. Qual, pastor? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Será que você sabe quem é Jesus? Será que você conhece de fato Jesus? A pergunta é, quem é Jesus? Você lembra que houve uma resposta errada? Quais seriam as respostas erradas hoje? Naquela época foi João Batista, Elias, Jeremias. Quais seriam as respostas erradas hoje? Quem é Jesus? A pessoa responde, mais um personagem. Sabia que tem pessoas que pensam que Jesus foi mais um personagem da Bíblia? Você sabia que tem pastores que tratam Jesus como mais um personagem da Bíblia? Sabe que a Bíblia está cheia de personagens. Tem pastor e tem pessoas que tratam Jesus como se ele fosse como Noé, mais um personagem. Como Elias, mais um personagem. Como Paulo, mais um personagem. Como Abraão, mais um personagem. Não, Jesus não é mais um personagem. Outra resposta errada seria, Jesus é aquele que tem um nome mágico. Você sabia que tem pessoas que tratam o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica? Já viu nos filmes, nos desenhos, as palavras mágicas? Que você fala, aí uma mágica acontece? Tem gente que encara Jesus como aquele que tem um nome que serve como uma palavra mágica. Então basta eu usar esse nome de Jesus que coisas começam a acontecer de uma forma mágica. Está errado, a resposta está errada. Outra resposta errada, Jesus é um abençoador. Eu ouvi esses dias, vou até beber uma água, porque é difícil de falar. Difícil. Eu ouvi esses dias um camarada, que ele disse bem assim para o povo. Eu vi lá no Instagram ele pregando para a igreja dele. Meus irmãos, Jesus morreu na cruz para que você seja próspero, para que você tenha dinheiro, para que você tenha uma vida de qualidade. Quem é Jesus para esse pastor e para os membros que estavam ouvindo aquela pregação? Um abençoador. Alguém que abençoa as pessoas. Está errado, resposta errada. Qual seria uma outra resposta errada? Um curandeiro. Tem gente que trata Jesus como se fosse um curandeiro. Como se fosse alguém que... No passado tinha muitos curandeiros, né? A pessoa estava com a dor de barriga, leva lá no curandeiro. Vai benzer ele lá, vai fazer alguma coisa lá. Então a pessoa, ela está doente, ela está com uma dor, ela está com uma dor de barriga, ela corre para Jesus. Mas é só naquele momento, porque para ela, se perguntar quem é Jesus, é um curandeiro. Outra resposta errada, Jesus é um psicólogo. Você sabe que quando você vai a um psicólogo, você paga ali a consulta para ele te ouvir. Claro que ele vai te dar conselhos, mas você vai lá e começa a falar, né? Desabafar, conversar. Tem gente que trata Jesus dessa maneira, como se ele fosse um psicólogo. Quando ela está muito
preocupada, ela começa a desabafar e está tudo certo. Pastor, tem algum problema em fazer isso? Não. Mas você tem que entender que Jesus não é um psicólogo, essa resposta está errada. A maioria das pessoas, e eu incluo aquelas que estão dentro da maioria das igrejas, não sabem quem é Jesus. Dão uma resposta errada. Têm um pensamento errado com respeito a quem é Jesus. Mas se houve uma resposta errada, também houve uma resposta certa. E qual seria a resposta certa hoje? Como que eu sei quem é Jesus? Como que eu sei? Qual é a resposta certa? A primeira delas, a mais óbvia, é a mesma que Pedro deu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que foi anunciado em todo o Antigo Testamento. Só que, se eu me limitasse a dizer a você que a resposta certa é Jesus ser o Cristo, o Messias, pode não fazer muito sentido para você. Tanto é que quando Paulo ia pregar para os gentios, ou seja, para os não-judeus, ele não apresentava Jesus como um Messias. Porque a promessa de um Messias, ela era mais valorizada pelos judeus. Nós não somos judeus, então não temos tanta ideia da importância de Cristo ser o Messias. Sim, a resposta certa é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Só que vamos trazer algumas outras respostas certas. Primeira delas, Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro substituto, que foi morto no nosso lugar, que assumiu a nossa culpa, que recebeu o castigo que nós merecíamos. Se você entende e crê no seu coração que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sua resposta está certa. Uma outra resposta certa que dá na mesma, mas só aqui abrindo aqui para a gente ter uma noção melhor. Quem é Jesus? A resposta certa, a única esperança de salvação. Se para você Jesus Cristo é a única esperança de salvação eterna, então você já sabe quem é Jesus. Por que eu estou dando ênfase na única? Porque tem pessoas que até acreditam que Jesus salva, mas não tratam Jesus como a sua única esperança de salvação. Ela acredita assim, para eu ser salvo, eu preciso de Jesus e mais fazer algumas outras coisas aqui embaixo que eu vou merecer o céu. Se você pensa assim, então você ainda não sabe quem é Jesus. Porque entenda uma coisa, olhe para cá. A salvação está em Cristo e somente em Cristo. Se a tua fé estiver dividida entre Jesus e outras cerimônias, e outras ideias, e outras pessoas, então você ainda não sabe quem é Jesus. Quem é Jesus, pastor? Outra resposta certa, a porta do céu. O caminho do céu. Como disse Paulo, não há outro nome, na terra ou debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos, senão Jesus Cristo. Quem conhece Jesus sabe que Ele é a porta do céu, a única porta, não há outra. Se você conhece Jesus, se você sabe quem é Jesus, e aqui eu vou concluir com uma reflexão tão importante a todos. A pessoa que sabe quem é Jesus, ela confessa, Jesus é o suficiente. Jesus é? Só quem conhece Jesus de verdade sabe e crê que Ele é o suficiente. Em dois sentidos. Suficiente para eu me achegar a Deus. Gente, isso é muito importante. Só quem sabe quem é Jesus sabe que Ele é suficiente para você chegar até Deus. Então, se você acredita, se você pensa, ou se você prega, que para chegar a Deus, você precisa de Jesus e de um ponto de contato, uma rosa, uma arca, um óleo, um voto, uma oferta,
a placa de uma igreja, se você pensa que precisa de tudo isso para chegar a Deus, então você ainda não sabe quem é Jesus. Porque quem sabe quem é Jesus sabe que Ele é suficiente. Não precisa de mais nada. E a pessoa que sabe quem é Jesus, ela sabe que Cristo é o suficiente para a sua vida. Deixa eu tentar explicar isso para você. Enquanto a pessoa não conhece Jesus, ela não é satisfeita. Ela não se sente completa. Porque ela está sempre em busca de algo mais. Ela está sempre num estado de revolta. De revolta. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não aceito. Senhor, o Senhor tem que me dar isso. Ela está sempre esperando o melhor de Deus. E ela acredita naquela mensagem. O melhor de Deus está por vir. Essa pessoa, ela ainda não sabe quem é Jesus. Porque quem sabe quem é Jesus, sabe que Ele é suficiente para ela. Ela pode não ter um carro. Ela pode não ter uma casa. Ela pode não ter um casamento ainda. Ou nunca ter. Ela pode estar doente. Ela pode estar na pior, mas ela é satisfeita. Ela é contente. Sabe por quê? Porque ela tem o principal, ela tem Jesus. A pessoa de Cristo é o suficiente para ela. E ponto final. E essa qualidade de cristão está cada vez mais rara. Porque as pessoas dizem, Cristo é tudo para mim. Mas, na verdade, tudo para elas é o que Cristo faz em benefício delas. Não a pessoa de Cristo em si. Se você buscar, primeiramente na Bíblia, e nos pais da igreja, e nos grandes pregadores do século XIX, do século XVIII, do século XVII, você vai ver que todos eles, e do século XX, e do século XXI, todos eles pregavam e acreditavam em uma só coisa: Cristo é o suficiente. Nós queremos a Cristo, nós amamos a Cristo. Ponto. Quem conhece a Jesus sabe, Jesus é o suficiente. Eu disse que ia concluir, mas tem uma outra questão aqui. Uma outra resposta certa. Quem é Jesus? Jesus é o centro de tudo. Essa eu até queria que você repetisse comigo. Diga assim: Jesus é o centro de tudo. A pessoa que conhece Jesus, Jesus é o centro de toda a vida dela. Você sabia, pessoal? Eu citei aqui um fato de que para algumas pessoas Jesus é só mais um personagem, né? Você sabia que Jesus não é mais um personagem? Ele é o personagem da Bíblia? Você sabia que a história de Jesus não é apenas parte da Bíblia, mas a história de Jesus é a história da Bíblia? Toda a Bíblia, o centro de toda a Bíblia é Jesus. Logo, o centro da vida do cristão genuíno não é outro senão Jesus. Será que você sabe quem é Jesus? Agora tem um detalhe. A pessoa só sabe crer que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus, a única esperança de salvação, a porta do céu. A pessoa só sabe que Cristo é o suficiente, que Cristo é o centro, se a ela for revelado. Porque Pedro só chegou à conclusão de que Cristo era o Filho do Deus vivo, porque a ele foi revelado. Pessoal, não adianta você ter informações corretas. Se a você não for revelado, você pode até ter um entendimento aqui, mas você não vai ter uma mudança interior. É Deus que revela. É Deus que revela. Eu coloquei assim uma pesquisa, uma enquete no meu Instagram esses dias. Você sabe o que é propiciação? Botei lá. As pessoas foram respondendo.
E muitas pessoas que responderam, elas dizem, eu sei. Eu sei o que é a propiciação, eu sei o que é a graça. Isso até sabe. Mas a pessoa continua envolvida na prática de denominações que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho. Não só envolvida, a pessoa está ali e decidida a morrer ali, mesmo sabendo intelectualmente o que é propiciação, o que é a graça, o que é a justificação. Talvez você está me assistindo e você está aqui, e você fala assim, poxa pastor, eu conheço alguém que sabe o que é a graça, que sabe o que é a justificação, mas a pessoa continua a viver debaixo de um sistema legalista de salvação por obras. Por quê? Porque a gente não basta saber de forma informativa. Tem que haver a revelação de Deus. Se não for revelado, não adianta. Por isso, se o teu marido não foi alcançado pela graça, se a tua esposa não foi alcançada pela graça, se o teu filho, se o teu amigo, a pessoa que você tanto ama, não foi alcançado pela graça, saiba que não adianta forçar. Nós temos que orar para que ela seja salva. Temos que orar e confiar que Deus tem o seu tempo certo, o seu momento certo de agir. Amém, pessoal? Só que, eu estou falando muito, pessoal, eu vou em frente, porque isso aqui é muito lindo, é muito maravilhoso. Quando Jesus falou para Pedro, ó Pedro, você é um abençoado, porque foi revelado a você. Vamos pensar um pouco nisso aqui, pessoal. A pessoa que sabe quem é Jesus, essa sim é abençoada. Às vezes a pessoa pensa, eu sou um abençoado porque eu tenho um carro novo. Eu sou um abençoado porque eu tenho uma família bonita. Eu sou um abençoado. Gente, abençoado é aquele que conhece a Jesus. Bem-aventurado é aquele que conhece a Jesus. Como disse o profeta, Deus falou por meio do profeta, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Se há algum motivo para você se gloriar, é em me conhecer, Deus falou. Então, se você está aqui me assistindo agora, e aqui me ouvindo aqui no salão, e você diz assim, pastor, minha vida é tão sofrida, minha vida é tão difícil, eu passo um perrengue, olha, eu olho para os outros assim, eu vejo as pessoas tendo sucesso, eu vejo os incrédulos prosperando, eu vejo as pessoas se dando bem, e eu estou aqui. Eu pergunto a você, você conhece a Jesus? Pastor, conheço, a mim foi revelado, então eu te digo, você é um bem-aventurado. Você, não eles, é um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que conhece a Cristo. Você tem a salvação. E nenhum dinheiro ou sucesso desse mundo pode ser comparado ao valor de conhecer a Cristo. Amém, pessoal? Eu falo aqui por testemunho, posso dar um testemunho meu aqui? Vocês deixam? Não estou aqui para falar de mim, mas é testemunhar do que Jesus faz. Eu já passei em igrejas no meu ministério, na antiga instituição, igrejas que ficavam abarrotadas. Sabe o que é um espaço abarrotado? Que não tem onde caber gente mais. Que o chão fica suado, que as paredes soam. Você sabe o que é isso? Eu já preguei para centenas de pessoas. Só que eu pregava o evangelho do homem. Eu não tinha essa revelação de quem é Jesus, da suficiência de Cristo, do verdadeiro evangelho. Aí Jesus me revelou. Eu decidi recomeçar. E hoje eu estou aqui nessa noite chuvosa pregando no salão 5 pessoas e me assistindo online 12 pessoas. Não dá nem 20. E eu vou dizer para você, você não sabe como que o meu coração está alegre aqui de pregar para você. Minha esposa está aqui, ela é testemunha. Porque quando eu preparei essa mensagem, Deus me deu essa mensagem, eu falei, Monique, eu não vejo a hora de chegar quarta-feira para eu pregar essa mensagem. Hoje eu sou um abençoado. Hoje eu posso dizer, eu sou um abençoado. Porque eu entendi quem é Cristo.
E o meu prazer é falar de Cristo, é pregar o verdadeiro evangelho. Vocês não têm ideia da alegria que há no meu coração. Porque agora, nesse momento, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou usando as chaves do reino dos céus. E aqueles que creem em Jesus, se arrependeram dos seus pecados, mediante essa pregação, serão salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou continuar, tá, gente? Nós falamos do fundamento, né? Jesus revelou a Pedro qual era o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Cristo. A base da igreja é Cristo. Paulo falou, não tem outro fundamento, não adianta inventar moda. O fundamento é Cristo. E eu falei que ia tratar com vocês sobre a igreja em dois sentidos. A igreja... Porque o que é a igreja, pessoal? Olhe para cá. Isso daqui é uma igreja, ó. Quando os cristãos se reúnem, o nome disso é igreja. Igreja é a reunião dos crentes. Igreja é a reunião dos cristãos. Isso é igreja. Então, entenda que se você é um cristão, a sua vida está baseada, fundamentada, alicerçada em Jesus. A base da sua vida não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua profissão. A base da sua vida não é a placa desta igreja, a base da sua vida é Jesus. Porque Ele é a pedra, Ele é o fundamento da igreja. E agora, falando de igreja como instituição. Como saber que uma igreja é cristã? Vocês têm que saber. Hoje vocês estão me assistindo aqui no salão, amanhã depois vocês podem se mudar para outro lugar, ficar longe daqui, e você vai procurar uma igreja para congregar. E você que está me assistindo aqui pelo Instagram, talvez você está procurando uma igreja para congregar. Como saber que a igreja, ouça isso, que a igreja é cristã de verdade? O fundamento dessa igreja tem que ser Jesus. Não só na parede, não só na placa. A base da igreja tem que ser Jesus. Aí eu pergunto a você, de cada 100 igrejas que tem espalhadas aqui na região, aqui no bairro, nas proximidades, vamos falar de número de 100 igrejas que tem espalhadas. Igrejas consideradas evangélicas. Quantas delas o fundamento é Jesus? Porque infelizmente, na maioria das igrejas que você entra hoje, você vai ouvir falar de todo mundo, menos de Jesus. É sério isso. Você vai ouvir falar de tudo na Bíblia, menos de Jesus. Ou quando for falar de Jesus, vai fazer um propósito especial, 7 dias do nome de Jesus. Você vencer os seus problemas. Ou então, você vai ver lá, tem Semana Santa? Semana Santa, né, que é muito celebrado. Não, a Semana Santa a gente vai dedicar para falar de Jesus. Gente, isso não é igreja cristã. A pregação de uma igreja cristocêntrica é Jesus. Leia o livro de Atos. Eu citei agora a pregação de Pedro. Foi Jesus do início ao fim. Tem que convergir em Jesus, porque Ele é o fundamento da igreja, é Cristo. É a sua obra, é a sua vida, é a sua morte, é a sua ressurreição. Amém? Aqui, vocês estão me acompanhando. Você tem que observar, pessoal, por favor. Você não pode estar aqui por causa de mim. Tipo assim, eu gosto do pastor Jonatas. É bom que você goste mesmo, é ruim quando os outros não gostam da gente, né? Eu fico feliz se você gosta. Eu acompanho lá no Instagram porque eu gosto do pastor Jonas, eu gosto da forma que ele explica, eu gosto da forma que ele prega, eu gosto dele. Você não tem que estar aqui por causa de mim, não. Você tem que prestar atenção. O que é que o Jonatas está pregando? Ele está pregando a Cristo? Ele está falando de Cristo? Ele está falando de Deus? Ou ele está dando foco em tudo que ele prega e faz a outros personagens da Bíblia? Você tem que prestar atenção nisso. Prestar atenção nisso. Jesus tem que ser a base. Amém, pessoal? Vamos avançar para concluir? A quem pertence a igreja? Jesus falou, a minha igreja. A igreja é de quem? Então, se você é um cristão, você é de quem?
Quem é que manda na tua vida? Não, pastor, sou eu. Eu mando no meu nariz. Eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero. Não, quem manda na tua vida é Jesus. Suas escolhas devem ser guiadas por Jesus. Suas decisões, suas reações, Jesus. Porque quem manda em você é Jesus. Gente, eu não mando em mim. Claro, pastor, quem manda no senhor é a tua mulher, né? A mulher que manda no marido, não. Quem manda em mim é Jesus. Quem manda na minha esposa é Jesus. Quem tem que mandar em você é Jesus, porque você pertence a Ele. E falando de igreja como instituição, quem é o dono dessa igreja aqui? A gente fala, eu vou lá na igreja do pastor Jonas. Que minha igreja? Não tem igreja não, gente. A igreja é de Jesus. Eu estou aqui incumbido da missão de pregar o evangelho, mas eu sou uma ovelha igual a você. Porque Pedro vai dizer que Jesus é o bispo, pastor e bispo da nossa alma. Jesus. Ai. E para terminar, e o inferno, pastor? Porque Jesus falou para Pedro, a porta do inferno não prevalecerá. Se você é um cristão, se você se arrependeu dos seus pecados e está em Jesus, se você conhece Jesus, não se preocupe com o inferno não. O inferno não é para você não. Nem medo de ir para lá você tem que ter. Não vou falar aqui o que eu queria falar, que senão vai estragar a pregação do domingo. Domingo a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o inferno não é para você não, fique tranquilo. Tranquilo. O inferno é o lugar onde Satanás, a besta, o falso profeta, a morte, serão punidos junto com aqueles que não estão em Cristo. Os que estão, se preocupam com a porta do inferno, você vai passar longe, nem perto você vai chegar. Porque a nossa morada eterna é o reino dos céus. E para concluir, Jesus falou para Pedro, você tem a chave. Não é Pedro em si, é a igreja. Pessoal, você tem as chaves nas mãos. Sabe o que significa isso? Você e eu, como igreja de Cristo, temos um dever: pregar o evangelho. Você não pode se esquivar dessa responsabilidade. Você tem um dever. Pastor, o dever é do pastor. Pedro era pastor? Naquele momento que Jesus falou para Pedro, Pedro pregava em alguma igreja? A missão é da igreja pregar o evangelho. Prega o evangelho no seu trabalho, prega o evangelho para os seus amigos, prega o evangelho na sua rede social, fale de Jesus. Convide as pessoas para participar dos cultos, para ouvir a palavra. Nós não vamos ter aí domingo dia 10, o dia da Bíblia, que eu falei com vocês? Convide uma pessoa para receber a Bíblia. As chaves do reino dos céus estão nas nossas mãos, pessoal. Não é para a gente botar no bolso, não. É para a gente anunciar, é para a gente pregar, é para a gente falar de Jesus. Amém? Vou concluir agora com algumas considerações. E a gente vai orar e agradecer ao Senhor. Primeira delas, conhecer a Jesus é uma revelação. E essa revelação nós encontramos no próprio Evangelho. Vou te dar um conselho. Se você ainda não mergulhou nos Evangelhos, não queira ir para outros livros da Bíblia. Quais são os Evangelhos, pastor? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mergulhe neles. Eu terminei o Evangelho de Mateus, estou até fazendo um estudo no YouTube, e agora eu estou lendo o Evangelho de João. E depois eu vou ler o de Marcos ou de Lucas, eu vou completar esses 4. Porque, pessoal, quando a gente lê o Evangelho, Deus se revela a nós e nos mostra quem de fato é Jesus. Lê as cartas de Paulo. Você está fazendo o que lá em Miqueias? Pastor, eu estou lendo Miqueias, está na Bíblia, não tem problema se ler Miqueias. Mas será que você já entendeu quem é Jesus? Para querer entender quem é Miqueias e o que ele falou? Pastor, eu estou lá em Naum. Pastor, eu estou lá em Zacarias. Não tem problema, leia. Mas você já entendeu os evangelhos, pastor? Comigo é o seguinte, eu estou lá em Apocalipse. Nem conto para o senhor, eu estou estudando o negócio das trombetas, eu estou estudando lá da mulher que sobe do mar, eu estou lendo lá sobre os cavaleiros. Tá bom, leia, mas você já entendeu quem é Jesus? Meu conselho, mergulhe no Evangelho. Se você está em Cristo, você é um abençoado. A base da vida e da instituição é Jesus. Você pertence a Cristo. E o seu dever é pregar
o Evangelho de Cristo. Vamos ficar de pé?